Durante séculos, o mundo Jujutsu repetiu a mesma explicação como se fosse uma lei natural. Satoru Gojo foi selado porque era forte demais, e o reino da prisão era a única ferramenta capaz de contê-lo. Essa narrativa foi aceita porque era simples, segura e conveniente. No entanto, ela sempre escondeu uma verdade incômoda. O reino da prisão não foi criado para Gojo. Ele foi usado porque o verdadeiro selo era proibido até mesmo para os próprios feiticeiros. Um artefato cujo nome foi apagado dos registros, queimado junto com pergaminhos antigos e memórias coletivas, o Gonkumonkyo. Muito antes das escolas de Tóquio e Kyoto, antes da classificação de graus e da ideia de feiticeiro moderno, existiu um período conhecido apenas como a Era do Espelho. Naquele tempo não havia heróis nem vilões bem definidos, apenas humanos tentando sobreviver a um mundo dominado por maldições. Foi nesse contexto que surgiram os Guardiões do Espelho Interior, monges errantes que não estudavam técnicas amaldiçoadas, mas algo mais profundo, o motivo pelo qual elas existiam. Eles perceberam que toda energia amaldiçoada nasce de emoções negativas, mas só se sustenta quando essas emoções são organizadas em uma narrativa interna. Quanto mais poderoso o feiticeiro, mais sólida precisava ser essa história. Quando a justificativa ruía, o poder não explodia, ele simplesmente perdia sentido. O Gonkumonkyo foi criado a partir dessa constatação. Fisicamente descrito como um espelho circular antigo, gravado com inscrições que não reagiam à energia amaldiçoada, o artefato não amplificava força nem criava barreiras visíveis. Sua função era retirar a justificativa sem tocar na técnica. Ao ser ativado, ele criava um campo conceitual absoluto, no qual o portador era forçado a encarar a própria verdade sem distorções. Por isso, os monges diziam que o Gonkumonkyo não selava corpos, mas certezas. Ele perguntava antes de prender. Registros fragmentados relatam que durante a Era do Espelho, 3 feiticeiros de poder comparável aos atuais graus especiais foram submetidos ao Gonkumonkyo. Um aceitou a verdade e perdeu sua técnica para sempre. Outro abandonou nome e vínculos, desaparecendo do mundo Jujutsu. O terceiro se recusou a aceitar a resposta do espelho e deixou de existir como humano ou maldição. Após esses eventos, os próprios monges selaram o artefato, compreendendo que um mundo sustentado por papéis não sobreviveria a um espelho absoluto. Séculos depois, quando Kenjaku arquitetou o selamento de Gojo em Shibuya, o Gonkumonkyo ainda existia. Kenjaku sabia disso. Tengen sabia. Os anciãos sabiam. Ainda assim, ninguém ousou utilizá-lo. Gojo não era apenas o mais forte, ele era o pilar simbólico do equilíbrio Jujutsu. Sua convicção de que sustentava o mundo não era uma mentira consciente, e exatamente por isso, o Gonkumonkyo era perigoso demais. Se fosse ativado, ele não aprisionaria Gojo em um espaço fechado, forçaria uma pergunta impossível de controlar. Quem ele seria se não precisassem dele? Aceitar essa resposta poderia transformá-lo em algo imprevisível. Rejeitá-la poderia causar um colapso existencial. O risco era maior do que o mundo Jujutsu estava disposto a correr. Por isso, o Gonkumonkyo permaneceu intocado e o reino da prisão foi escolhido. Um selo bruto, previsível, que prende o corpo mas não confronta a verdade. Até hoje, o artefato continua esquecido de propósito, pois alguns selos são perigosos demais para serem quebrados. Outros, como o Gonkumonkyo, são perigosos demais para funcionar. Curta, inscreva-se e ative o sininho para ter análises e novidades todos os dias.